Boa noite a todos, a todas, senhores vereadores e vereadoras, vereadores e vereadora. Em nome de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período de 2016 da 12ª legislatura. Em votação, a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura expeditória do dia. Projeto de resolução número 01/2016, de iniciativa do vereador Gessino Medeiros. Concede o título de cidadão honorário do município de Balneário Pissarras ao padre Valmir Marcolino Gomes e dá outras providências. A Câmara Municipal de Balneário Pissarras votou e aprovou a seguinte resolução. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa e artigo 68 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder o título de cidadão honorário do município de Balneário Pissarras ao senhor padre Valmir Marcolino Gomes, pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, pelos relevantes serviços prestados ao município de Balneário Pissarras. Parágrafo único. Padre Valmir Marcolino Gomes nasceu no dia 11 de outubro de 1980, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, filho de Aparecida Meneguzzi Gomes e Francisco Marcolino Gomes. Cursou o ensino fundamental na Escola Municipal Professor Renato Antônio Chequia e ensino médio na Escola da Lapa, ambas em São Paulo. Em 2000, ingressou no seminário da Diocese de Blumenau. Formou-se em filosofia pelo Centro Universitário Claretiano e graduou-se em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foi ordenado diácono no dia 10 de fevereiro de 2007 e presbítero no dia 4 de agosto do mesmo ano na Catedral de São Paulo. Apóstolo pela imposição das mãos de Dom Angélico Sândalo Bernardino. Exerceu em seu ministério os seguintes trabalhos. No dia 9 de setembro de 2007, assumiu como primeiro pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Blumenau. Entre os anos 2007 e 2008, foi assessor diocesano dos grupos de reflexão. Entre 2007 e 2009, membro da coordenação diocesana de pastoral e membro do Conselho Diocesano de Pastoral entre 2008 e 2009, membro da equipe diocesana de administração e membro do Conselho Diocesano de Administração, eleito coordenador comarcal da comarca Blumenau Sul em 2012 e em 10 de fevereiro de 2013 assumiu como pároco a paróquia Santo Antônio de Pádua em Balneário Pissarras. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta resolução correrão por conta da dotação orçamentária vigente. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 20 de maio de 2016. Gessino Medeiros, vereador proponente do PP. Indicação número 429/2016, do vereador Antônio Luiz Veduz, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja tapado o buraco existente na rua Santa Catarina, em frente ao número 770, pois prejudica a entrada dos carros. Esta indicação é recebida através da ouvidoria e verificada em loco. Indicação número 430/2016, do vereador Antônio Luiz Veduz, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocada uma cobertura para o ponto de ônibus existente na Rua das Acácias, em frente ao número 607, para proteger as crianças das intempéries enquanto aguardam o ônibus. Essa solicitação também foi feita através da ouvidoria 0800. Indicação número 431/2016, do vereador Leandro Resch, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja feito o alargamento da parte da rua Domingo Antônio Cipriano, localidade de Meideirinhos, na altura da residência do senhor Agostinho, até o morro, em virtude de ser muito estreita, não dando passagem para os dois veículos, que quando se encontram, um tem que sair de ré, ocasionando transtornos. Indicação número 432/2016, do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente o refazimento ou pintura na sinalização horizontal das ciclofaixas nas ciclovias do município. Indicação número 433/2016, do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a instalação de redutor de velocidade na rua São Lugero, rua número 4.350, no trecho da rua que não possui calçamento. Indicação número 464/2016, da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que sejam colocados com urgência ponto de ônibus em todo o município.
Indicação número 435/2016, da vereadora Marli Dulcinea da Silva Santana. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocado piso emborrachado na área de amortecimento dos brinquedos no parquinho de diversão anexo à quadra de esportes do bairro Nossa Senhora da Paz. Indicação número 436/2016, da vereadora Marli Dulcinea da Silva Santana. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, seja colocados semáforos nos cruzamentos das ruas Emanuel Pinto com Alexandre Guilherme Figueiredo. Alexandre Guilherme Figueiredo com a rua João de Deus Carvalho e João de Deus Carvalho com a Emanuel Pinto. Projeto do decreto número 82/2016, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, Estado de Santa Catarina, relativas ao exercício 2014 e da outras providências. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, Estado de Santa Catarina, referente ao exercício 2014, mantidas as restrições apontadas pelo egrégio Tribunal de Contas no Estado de Santa Catarina e da Comissão Permanente da Câmara Municipal. Artigo 2º, faz parte integrante deste decreto o ofício TCU-SEC Segurança, número 1906/2016, referente ao processo número PCP 15.002.76569, que trata das prestações de contas do prefeito referente ao exercício de 2014 e o parecer da Comissão Permanente. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução deste decreto correrão por conta da dotação orçamentária vigente. Artigo 4º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário, Sala das Sessões, 24 de maio de 2016. Oswaldo Moreira da Silva Júnior, presidente da comissão, Maurício Cash, relator, e Oscar Francisco Pedroso, membro. Requerimento número 103/2016 da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, referência. Diligência ao prefeito municipal, abrindo vistas pelo prazo de 30 dias para que sejam prestados esclarecimentos sobre novos fatos que evidenciam indícios de irregularidades nas prestações de contas do prefeito referente ao exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras. Requer deliberação pelo plenário. Os vereadores que subscrevem este requerimento nos termos regimento interno desta Casa Legislativa, no inciso 5º do artigo 74 da Lei Orgânica do Município, solicita que seja deliberado pelo plenário o que segue. Conversão do processo de prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, em diligência ao prefeito, abrindo vistas pelo prazo de 30 dias para que sejam prestados os esclarecimentos à vista de fatos novos que evidenciam indícios de irregularidades, conforme seguem a seguir, expostos em fatos, motivos, justificativas e a legislação pertinente, bem como anexados documentos. Primeiro, dos fatos novos que evidenciam indícios de irregularidade. Durante o exercício de 2014, o chefe do Poder Executivo Municipal decretou, sem prévia autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais suplementares através do decreto número 13, 20, 27 e 32/2014, na relevante importância total de R$ 5.814.036,59, que representam 7,79% da despesa fixada para o exercício em tela, na importância de R$ 74.600.000. Excedeu ainda o poder de abrir créditos adicionais por decreto autorizado da LOA, além dos 4 decretos supracitados, a importância de R$ 721.923,47, distribuídos entre os vários decretos durante o exercício de 2014. Assim, chega-se a importância total de R$ 6.535.959,96 de créditos adicionais suplementares abertos por decreto sem prévia autorização legislativa e acima do autorizado na LOA. Cremos que há fortes indícios de que o Poder Executivo, no exercício de 2014, tenha suplementado de fato grande importância de recursos sem a devida prévia autorização legislativa, bem como ultrapassando o limite de 25% previamente estabelecido na LOA. Para corroborar tal fato, mediante informações obtidas no site do TCE, Sistema e Esfinge, nas leis municipais e no balanço geral anual consolidado 2014 do município de Balneário Pissarras, passamos a prestar mais informações e anexar documentos conforme segue.
Anexo, planilha, Excel, com levantamento de suplementações, telas do Esfinge e leis municipal. A. O total de créditos adicionais no exercício 2014 foi na importância de R$ 33.036.572,97, correspondendo a 44,28% das despesas fixadas para o 2014 na LOA. B. Da importância acima para a apuração desejada, há que se expurgar a importância de R$ 1.143.454,36, referentes a créditos adicionais especiais, devidamente autorizados na forma da Lei 4.320/64, por lei municipal específica. Observe-se que não coincidem os valores informados no balanço e aqueles informados ao Esfinge. No balanço constam esses valores e no Esfinge apenas R$ 1 milhão. Vide nossa planilha. C. Restam ainda a importância de R$ 31.893.118,61 de créditos adicionais suplementares. D. Também devem ser subtraídos na importância acima os valores referentes aos créditos adicionais suplementares, abertos por autorização em lei específica, que, segundo o Esfinge, somam a importância de R$ 6.707.158,65. E restam agora a importância de R$ 25.185.959,96 de créditos adicionais suplementares abertos por decreto, representando 33,76% do orçamento fixado na LOA para 2014, muito acima daquela autorização contida na LOA, Lei Orçamentária Anual, do percentual de 25%. F. Da importância acima, descartando seus créditos adicionais, abertos por conta da autorização contida da Lei Orçamental Anual, na importância de R$ 18.650.000. Resta a importância final de R$ 6.535.959,96. Segundo, da legislação aplicável. Referidos atos ferem a Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 167, inciso 5. CF/88, artigo 167, são vedados. Quinto, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Infringem ainda a Lei Federal 4.320/64, no que dispõe o artigo 42, que define: os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Assim foi feito o caminho inverso da lei, pois os abriu por decreto sem a prévia autorização legislativa. Há que se observar ainda, nobres edis, que a ilegalidade e inconstitucionalidade aqui apontada podem ainda ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, nos termos do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, salvo maior entendimento. Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e da outras providências. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. 17º, ordenar ou autorizar a abertura do crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na decreto adicional ou com inobservância de prescrição legal. O presente requerimento tem respaldado legal na Lei Orgânica do Município, conforme segue transcrito. Artigo 74. A Câmara Municipal, na deliberação sobre as contas do prefeito, deverá observar os preceitos seguintes. 5. Na apreciação das contas, a Câmara Municipal poderá, em deliberação por maioria simples, converter o processo em diligência ao prefeito no exercício correspondente, abrindo vistas pelos prazos de 30 dias para que sejam prestados os esclarecimentos julgados convenientes. Terceiro, conclusão.
Diante do acima exposto, respeitosamente, nobres edis, entendemos que há fortes indícios que apontam o cometimento de ilegalidades no exercício de 2014, corroborados por documentos em anexo e em poder do TCE, que está analisando a REP 15/001142791. Cabe observar que, quanto ao objeto da representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e deste requerimento não pegamos carona no ocorrido no governo federal, que levou ao afastamento da Presidente da República, pois levantamos o ocorrido já no início de 2015 e oferecemos a representação em março daquele ano, antes de haver notícias sobre o ocorrido no governo federal. Nos documentos aqui anexados, informamos que os créditos adicionais abertos no exercício 2014 por decreto, embasados na autorização na LOA e em algumas leis específicas que, segundo informações constantes no balanço orçamentário consolidado do município de Balneário de Sarras e do sistema ESFINDE no site do TCE, chegaram em 2014 ao montante de R$ 33.036.572,97. Essa importância, nobres edis, representa 44,28% do orçamento da despesa fixado na Lei número 365, de 17/12/2013, Lei Orçamentária Anual para 2014, na importância de R$ 74.600.000. Assim, cremos que há fortes indícios de que o Poder Executivo, no exercício 2014, tenha suplementado de fato grande importância de recursos sem a devida prévia autorização legislativa, bem como ultrapassando o limite de 25% previamente estabelecido na LOA, pois desconsiderando os créditos especiais e os créditos adicionais abertos por lei específica, restam importância de R$ 25.185.959,96 de créditos adicionais suplementares abertos por decreto, representando 33,76% do orçamento fixado na LOA para 2014, valor esse superior à autorização de 25% contida na LOA, cuja apreciação e aprovação do presente requerimento e agrava-se o ocorrido, nobres edis, por ter chegado a esta Câmara de Vereadores em 13 de 4 de 2016, conforme protocolo em anexo, o processo @PCP 15/00276569, que trata da prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Balneário de Sarras, com recomendação pela aprovação sem observar, salvo engano, a abertura de créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa, contrariando o disposto do inciso 5, artigo 167 da Constituição Federal, em bem como a decisão normativa NTC 06/2008, que estabelece critérios para apreciação, mediante parecer prévio das contas anuais prestadas pelos prefeitos municipais, e o julgamento das contas anuais dos administradores municipais e da outras providências, em especial ao seu inciso 3, artigo 9º, restrição essa, que poderia, em se apurando real, levar à emissão de parecer prévio com a recomendação de rejeição das contas prestadas pelo prefeito. CF/88, artigo 167, são vedados. 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Decisão normativa NTC-06/2008 estabelece critérios para apreciação, mediante parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos prefeitos municipais e o julgamento das contas anuais dos administradores municipais e da outras providências. Artigo 9º. As restrições que podem ensejar a emissão de parecer prévio com recomendação de rejeição nas contas prestadas pelo prefeito, dentre outras, compõem o anexo 1, integrante desta decisão normativa, em especial as seguintes. Terceiro, orçamento de créditos adicionais, suplementares ou especiais, abertura sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes, Constituição Federal, artigo 167, 5. Finalmente, na qualidade de vereadores dessa cidade e dentro das nossas prerrogativas constitucionais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, diante das ilegalidades e inconstitucionalidades acima descritas, exceto do pronto acolhimento dos nobres edis ao exposto, ao bem que
ao bem da coisa pública, do Estado de Direito e do cidadão pissarrano. Firmamos o presente agradecimento. Sala das Sessões, 20 de maio de 2016. Vereadores do PP. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Obrigado, senhor Marcos. Será enviado ao Executivo as indicações 429 a 436. Passa à Comissão Permanente de Projeto de Resolução 01-2016. Requerimento 103-2016 do PP. Solicita a diligência do prefeito municipal, abrindo vista pelo prazo de 30 dias para que sejam apreciados esclarecimentos sobre novos fatos que evidenciam indícios de irregularidade na prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2014. Esse requerimento eu tenho um despacho, vou pedir para o senhor Marcos ler, em razão da minha pouca visão. Lembrando sempre que essa casa preza pelo regimento interno, a lei orgânica, e aquilo que é certo e de direito, independente da vontade política, que eu posso acrescentar que não teria nenhuma, em razão dessa casa já tenha sofrido a mão do prefeito municipal. Mas o nosso voto e a nossa decisão é pela nossa consciência, não pelo estômago ou pelo fígado. E assim podemos dormir tranquilamente à noite. E fica aqui aos senhores vereadores do PP, já fica registrado que com a eventualidade não do agrado do despacho, que o judiciário até a própria comissão possa fazer o seu agravo e essa casa volte a apreciar. Então, peço ao senhor Márcio, leia o despacho por feito por mim. Assunto do requerimento número 103, de 20 de maio de 2016. O presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário de Sarras, no uso de suas atribuições legais, determina que, em atenção ao requerimento de número 103, 2016, protocolado junto à Secretaria dessa Casa, na data de 20 de maio do corrente, de autoria da bancada do Partido Progressista, podemos afirmar o que mesmo não merece acolhimento, fez que carece de embasamento legal, conforme passamos a analisar. Inicialmente, cumpre destacar que o requerimento em questão foi endereçado à autoridade distinta daquela prevista no artigo 184, parágrafo 1º do Regimento Interno, bem como é intempestivo, se não vejamos, artigo 184, recebido o parecer prévio do TC, independente da leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 20 dias para apresentar seu pronunciamento, acompanhado o projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Parágrafo 1º. Até 7 dias depois do recebimento do processo, a Comissão de Finanças e Orçamento receberá pedidos escritos dos vereadores solicitando informações sobre itens determinados na prestação de contas. Parágrafo 2º. Para responder aos pedidos de informações, a comissão poderá realizar quaisquer diligências e vistorias, bem como, mediante entendimento prévio com o prefeito, examinar quaisquer documentos existentes na prefeitura. Portanto, não restam dúvidas, à luz do nosso regimento interno, que o referido requerimento deveria ter sido encaminhado ao presidente da comissão, dentro do prazo de 7 dias, contados a partir do recebimento do parecer do Tribunal de Contas pela comissão, e não ao presidente da mesa diretora, como ocorreu. Bem como deve-se atentar ao prazo, vez que a comissão recebeu o parecer do TCE em 19/4/2016, sendo que o prazo do parágrafo 1º do artigo 184 do Regimento Interno possuía seu termo final em 26/4/2016, e o presente requerimento fora protocolado somente em 20/5/2016, ou seja, 24 dias após o término do prazo. Resta esclarecer que tanto os vereadores poderiam até o dia 26/4, no corrente ano, solicitar informações à comissão, autoridade competente, como a comissão até o dia 9/5, poderia apresentar parecer ao plenário ou solicitar a medida disciplinada no artigo 74. 5 da LOM, requerendo a solicitação das informações conforme preceitua o artigo 184. Outro ponto relevante é que o artigo 185 do Regimento determina que o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, sendo vedada a
apresentação de emendas ao projeto, assegurado, no entanto, aos vereadores amplo debate sobre a matéria. Assim, tendo a comissão apresentado parecer favorável à aprovação das contas, a sessão terá como objetivo exclusivo a aprovação ou rejeição das contas pelo plenário, sendo vedada a elaboração de emendas ao projeto, bem como a apresentação de requerimentos de qualquer natureza por parte dos vereadores, em razão de que nesta fase procedimental somente a comissão é que possui atribuições regimentais para formular tal requerimento, e desde que seja respeitado o prazo no artigo 184 do Regimento Interno. Por outro vértice, alega o presente requerimento fato novo, ou seja, fato desconhecido dos senhores vereadores, surgindo fora do lapso temporal da apreciação das contas, ou ainda desconhecido pela agremiação política do PP. Nesta esfera não assiste razão tal afirmativa, uma vez que, em 26/3/2015, foi protocolado representação contra o prefeito municipal em exercício, relatando supostas irregularidades nas contas do Poder Executivo Municipal, no exercício de 2014, reiterado novamente em 17 de maio de 2015. Dessa forma, como os fatos objetos do presente requerimento já foram noticiados, requerimentos anteriores, não há que se falar em apresentações de fato novo. De outro norte, é de bom alvitre reforçar que compete ao presidente da Câmara dirigir os trabalhos em conformidade com as normas legais e com o regimento interno da Casa, e especialmente interpretar o regimento interno para aplicação dos casos omissos, conforme artigos 30, 13 horas e artigo 189, ambos do regimento interno. Por todo arrazoado, não há fundamentação legal que pouco previsão regimental para o recebimento do presente requerimento, motivo pelo qual deixo de acolher o seu recebimento. É a minha manifestação. Balneário Pissarras, 24 de maio de 2016, Antônio Luiz Beduschi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Pissarras. Obrigado, senhor Marcos. Senhor despacho faço com pesar, mas eu tenho que seguir o regimento da Casa. Matéria de ordem do dia. Em discussão, projeto de decreto 82/2016 da Comissão Permanente. Aprova as contas do prefeito municipal de Balneário Pissarras, Estado de Santa Catarina, referente ao exercício de 2014. Cada vereador terá, e pode até ser discutido esse requerimento em razão do que foi apresentado, cada vereador terá 15 minutos para discutir as contas do seu prefeito municipal, uma vez que as contas vieram pela aprovação, precisa para rejeitar 2/3 da Casa. E pela aprovação, minoria simples, 5 mais 1, 6. Abertas as discussões, 15 minutos cada vereador. Senhora Ziza. Sobre as contas? Sobre as contas. Aqui estamos apreciando agora as contas em uma única votação. Pela rejeição. Presidente, pela o requerimento 103 consta da ordem do dia. Não consta da ordem do dia. Eu fiz em respeito, não consta, eu fiz em respeito aos senhores vereadores para dar o parecer. Não, a leitura. Aqui está que o requerimento consta da ordem do dia. Esse é um documento da Câmara. Leitura. Bom. Com relação ao requerimento, se consta da ordem do dia, bom, não sei nem se o presidente vai deixar comentar com relação ao requerimento, porque já indeferiu. O senhor vai ter 15 minutos, o senhor comenta à vontade. Então, no meu entendimento, foi feito, até a lei orgânica ela determina, né? Diz que na apreciação das contas a Câmara Municipal poderá, em deliberação por maioria simples, converter o processo em diligência ao prefeito do exercício correspondente, abrindo vistas pelo prazo de 30 dias para que sejam prestados os esclarecimentos julgados convenientes. O regimento interno que determina os prazos, aquela coisa toda. Eu, sinceramente, com relação ao requerimento, havia uma dúvida inicial que foi levantada pela assessoria do partido e que não chegou à comissão antes do nosso parecer, e sempre nessa casa o nosso posicionamento foi pela aprovação quando o Tribunal de Contas recomenda aprovação. Não fugiu à regra isso, jamais. Vossa Excelência, nas contas do ex-prefeito, quando teve aquela questão, aquela situação da areia, da praia,
também pediu abertura de reexame das contas pelo tribunal. Vossa Excelência era o relator da comissão, né? Eu lembro bem disso. Não sei se seguiu os prazos. O requerimento veio plenário e foi votado. Que é o mais democrático, né? Porque quando um decide, a coisa não é democrática, como Vossa Excelência sempre disse que é uma Câmara democrática, que Vossa Excelência tem esse perfil democrático. Que eu vejo que negar um requerimento, com todas as vênias, para mim não é. Até porque, inicialmente, tinha-se uma dúvida, e eu até vejo que foi sanada parcialmente a dúvida. Até pelos servidores da Secretaria do setor contábil, e que falaram diretamente com o nosso assessor, e que, na verdade, o que ocorreu foi um erro quando da elaboração do decreto, né, para decreto de suplementação do recurso, que, segundo a lei orçamentária, tem o artigo 16, o 15 e 18, e que diz que aquele recurso de excesso de arrecadação de convênios não entra para esse cálculo dos 25%. Mas por que se chegou a esse percentual de 33%? Porque o decreto vinha com a fundamentação do artigo 16, que é o dos 25% do orçamento. Então, houve já um primeiro entendimento. Está totalmente incorreta a informação que veio no requerimento? Não, porque veio com base no que estava fornecido no próprio site de informações da Prefeitura com relação a isso. Houve um equívoco com relação à elaboração do decreto, né? E nós sabemos, nós somos do direito, eu posso fundamentar qualquer ação, um artigo tal, e não é aquele artigo adequado para a minha fundamentação, porque quando eu discorro com os fatos e faço pedido, aquele artigo não tem relação nenhuma, mas o que vale é a causa de pedir é o pedido e não a fundamentação legal. E que ocorreu no decreto. E o que se pretendia na análise do requerimento era dizer isso, né? Hoje nós estamos, né, quase que 100% convencidos de que não ultrapassou 25%, mas o entendimento dos 33% foi por um equívoco na elaboração do decreto, e que isso deve ser revisto pelo Executivo, até para que justifique isso para o Tribunal de Contas, porque se existir uma denúncia, uma reclamação do Tribunal de Contas, o prefeito logo vai chegar um expediente do Tribunal de Contas para que explique, vai explicar dessa forma. Então, existiu essa dúvida, essa questão no orçamento, que se ultrapassado os 25% poderia ter um outro desdobramento, até possível uma rejeição de contas, não sei, mas poderia, uma outra análise. E que hoje, com as informações que o Executivo já nos passou, os servidores, eu não vejo qualquer problema com relação a isso. Mas isso precisa ser dito, porque senão fica, presidente, o que se ouve depois lá fora, né, que já se ouviu, vão caçar o prefeito. Em razão disso, o máximo que pode ser uma rejeição de contas, inelegível por 8 anos, mas não tem como caçar o prefeito agora por causa disso. Isso não é uma verdade. O que se pretendia com esse levantamento é a busca da verdade real para que se possa passar pelas pessoas, para as pessoas, para que não fique cogitando alguma coisa. E aqui, da minha parte, pelo menos, e acredito que de todos aqui, não tem cunho político, partidário. Na minha análise, que eu sempre busquei fazer análise legal, jurídica, constitucional dos projetos, né, que muitas vezes sou até criticado porque estou defendendo o governo porque eu estou fazendo uma análise legal dos projetos. Mas não, eu estou fazendo o meu trabalho. E eu, como Vossa Excelência Operador do Direito, não podendo fugir do que é legal e constitucional, né? Então, eu sinto pelo indeferimento do requerimento, porque poderíamos ter maiores informações e ter uma discussão mais ampla com relação a isso e sair daqui, olha, tivemos uma primeira impressão, mas por conta das informações que constam lá no site do próprio município, porque os documentos diziam isso. E agora verificamos que houve um equívoco quando foi feito o decreto, né? Então, basicamente isso, nada mais do que isso.
Com relação às contas, o parecer da comissão, como sempre, foi favorável, porque o parecer do Tribunal de Contas e a análise do Tribunal de Contas é pela aprovação das contas e sempre foi feito, as nossas decisões são sempre amparadas com relação ao que vem do Tribunal de Contas. Agora, fica aqui o meu protesto, peço bem a Vossa Excelência, porque está na ordem do dia o requerimento foi apresentado por 5 vereadores, eu acho que poderia ser colocado em discussão, não teria qualquer problema, seria esclarecido de forma convincente a todos e passou, vira a página. Esse é o meu pronunciamento com relação às contas. Em discussão? Senhor presidente, já que começou pelo Maurício, dê continuidade nesse lado de cada mesa. O senhor faz às vezes eu lembrar do presidente que esteve aqui em 2013, 2014, pelas suas, tira o lado da democracia e assume uma coisa só. O senhor fala tantas vezes em rádio, em jornais, que a Câmara não é o senhor, é os vereadores. Nós estamos aqui hoje em 5 vereadores, fizemos um documento, está na pauta, e o senhor simplesmente ignorou. Então, isso faz eu lembrar do presidente que aqui esteve em 2013, 2014. Ele também tinha essas atitudes que acabavam machucando a gente. A gente tem um respeito pela sua pessoa, de que eu acharia, e estou assim até decepcionado, pela atitude que o senhor teve nesse momento. Mas eu não estou aqui para julgar ou coisa parecida. Eu nunca votei contra uma conta de prefeito quando o parecer do tribunal é favorável à aprovação. Eu nunca votei contra. Então, nós só queríamos aqui um erro que teve da própria contabilidade. Simplesmente, não precisa ter os 30 dias. Não precisa ter os 30 dias para dar informação. Eles têm em mãos, só manda informando que o artigo tal era para estar no lugar tal. O erro foi deles, assumido que eles concordam que foi o artigo errado. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu vou me abster nas contas. Obrigado. Em discussão? Senhor presidente, senhor presidente, senhora vereadora, o relator da comissão, o doutor Maurício, já explicou bem o que aconteceu, né? E nós só, na realidade, queria esclarecimento do que aconteceu, e eles assumissem o erro onde eles erraram, e não vou me aprofundar nesse requerimento, que senão vai virar uma bola de neve. Sobre as contas, senhor presidente, eu nunca votei contra em nenhuma conta de prefeito, embora, né, venham algumas restrições, que todas vêm com restrições, porque nenhuma vem com 100%. E baseado no que o Tribunal de Contas colocou, no parecer deles, e orientando a aprovação das contas do Executivo, eu vou votar a favor das contas deles. Senhor presidente, senhores vereadores, tudo começou lá em 2014, quando foi mandado para casa um projeto de lei para suplementação, para reconhecer os decretos que foi feito durante o ano de 2014, decreto de março, abril, maio, junho, acho que um em agosto também, só que foi mandado lá dia 5 de dezembro, esse projeto para casa, para reconhecer aqueles decretos, para poder não alcançar o limite de 25%. E essa casa aprovou, na época, aquele projeto, reconhecendo aqueles decretos. Quer dizer, legalizou uma coisa irregular que o prefeito tinha feito, na época. Felizmente, a gente é a minoria e voto vencido. Naquele momento, a gente fez uma denúncia já. Está datada aqui 5 de janeiro, mas a gente deu entrada
no Tribunal de Contas, dia 25/3/2015. Está aqui protocolado, Tribunal de Contas, e do Ministério Público também. O do Ministério Público, 17/3/2005. Nem se sonhava nas pedaladas da Dilma. Nem se sonhava. E a gente já estava vendo, como diz o Francisco, que a gente já era meio bruxo, tem bola de cristal, alguma coisa, já estava vendo isso. Felizmente, a gente denunciou no Tribunal de Contas e, para nossa surpresa, no relatório e na prestação de contas, não veio nada a respeito dessas pedaladas, desses decretos. Que a gente ficou surpreso. Agora que ia para votação, votamos ao Tribunal de Contas, eles disseram que não analisavam certas coisas, decreto, o que eles analisam é, entrou é crédito, saiu é débito e pronto. Se foi aplicado na saúde, se foi aplicado na educação, se foi aplicado o recurso correto. E para minha maior surpresa, quando eles disseram que não analisavam, eu fui ver as prestações de conta que tem aqui. Tem a prestação de conta de 2005, 2006, 2007 e 2008. E para minha surpresa aqui, no ano de 2007, está aqui a restrição, a abertura de crédito adicional suplementar por conta de transposição, remanejamento ou transferência de crédito, sem autorização legislativa. Em 2007, eles analisaram a abertura de crédito adicional por decreto e botaram na restrição. Não tem problema botar na restrição, a gente vai aprovar mesmo, não tem problema nenhum. Mas que botasse, já que foi feita uma denúncia. E já que não veio uma resposta, a gente foi no Tribunal de Contas e protocolou lá novamente todos os decretos. Todos os decretos de abertura de crédito adicional. E em todos os decretos, a soma desses decretos alcança 44% do orçamento. Isso, para mim, não é suplementação, é incompetência. Porque se movimenta, faz um orçamento para administrar no ano seguinte, e nesse mesmo ano movimenta todo o dinheiro, porque não alcançou o montante para aquela atividade, tem que remanejar para cá, para lá, e remanejou quase 50% do orçamento já em 2014. E aí a gente tirou os créditos que poderia, por lei, e chegou no montante agora de 33%. No 33% que aí que mandaram aquele projeto de 5.800.000 para cá, para a gente aprovar, para diminuir para 25%, que não alcançou ainda. As contas deu 25%, quase 26% do que se pode ser movimentado. Mesmo com aquele projeto. Aí, para nossa surpresa, o nosso presidente rejeita o nosso requerimento, mas quanto a isso não tem problema. Agora não vai ter que apresentar para nós, porque poderia vir para nós e a gente parava por aqui. Já que não vem, vai ter que apresentar para o Tribunal de Contas, o que apresentaram verbalmente para o nosso assessor. Vai ter que apresentar para o Tribunal de Contas e para a Justiça também. Que aqui diz, são crimes de responsabilidade do prefeito de julgamento, sujeito a julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara. Então está bem clara a lei, não tem problema nenhum. Se tiver que responder, vai responder lá. Quem vai julgar é o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Se julgar favorável, não tem problema nenhum. Só que tem que esclarecer, e tem que esclarecer com documento. Não é com palavra. A gente até confia na contadora que veio aqui e falou para nós. Porque o erro houve, o equívoco houve. Não nosso. Houve da administração. Os decretos estão todos aqui. Dispõe sobre a abertura adicional suplementar autorizado pelo artigo 16, inciso 2 da Lei Municipal tal. O que está errado é isso aqui.
E esse requerimento era simplesmente para mandar para nós isso aqui dizendo que estava errado, não teria problema nenhum. Porque, se eu não me engano, é pelo inciso 15, né, que pode fazer abertura de crédito porque tem dinheiro disponível que veio de convênio, de excesso de arrecadação, coisa assim. Não teria problema para nós. Agora vamos ter que explicar no Tribunal de Contas e na Justiça também. Com certeza a gente vai fazer a representação. Quanto o parecer do Tribunal de Contas, me perdi agora. Não sei se eu tenho tempo ainda, presidente. Aqui considerando o que é de relevância, alguma coisa, tem a porção de divergência, recomendação e tudo, e não tem nada aqui dos decretos. A ausência de caminhamento do parecer do Conselho de Saúde, a ausência de caminhamento do parecer do Conselho do Direito da Criança. Aí, aqui diz uma coisa que a gente confia muito no Tribunal de Contas, mas diz: recomenda-se ao município de Brusque que adote medidas visando a manutenção e equilíbrio financeiro atuarial do regime próprio. Quer dizer, copia e cola. A gente confia tanto no Tribunal de Contas, mas bota erro aqui que a gente aí bota para o município de Brusque. Para quem é esse parecer? É para o município de Pissarra ou o município de Brusque? E aí, quer dizer, a gente pede um requerimento aqui para até regularizar essas coisas, e o presidente, infelizmente, presidente que não volta em 2013, 2014. Então, a gente sempre vota favorável, não tem problema nenhum. Eu acho que bem pouco, até se o Tribunal de Contas mandasse reprovar, eu acho que a gente aprovaria a conta, porque é de praxe fazer isso. Então, nem com a argumentação contrária a gente votaria contra. Mas, do jeito que está aqui, presidente, eu acho que é um absurdo o que foi feito. A gente vai tornar legal uma ilegalidade, como sempre é feito aqui nessa casa. E a gente tem que parar de fazer isso. E não posso votar favorável depois desse requerimento, enquanto não for analisado isso. Vou me abster e não tenho muito o que fazer. E acredito que os outros vereadores têm que analisar isso e pensar bem no que vão votar. Porque no que está aqui, está totalmente ilegal. No que a gente tem de documento, está irregular. A gente viu o que aconteceu na esfera federal. A gente não esperava que ia dar essa repercussão aqui também. Mas o que a gente quer é a coisa legal e correta. Então, e se os vereadores analisar o que a gente tem aí, eles vão ver que está totalmente incorreto pelos documentos que a gente tem. Se tem alguma coisa irregular que foi equívoco da administração, era só mandar para nós para resolver esse problema. É isso que eu tenho que falar, presidente. Obrigado. Senhor presidente, hoje o cargo de gestor é bastante complicado. Reconheço o seu posicionamento, que aí já estive. E me custou que o Tribunal de Contas fez eu devolver R$ 9.400. Porque eu não sei se estou errado. Só sei que para o funcionário municipal, para o seu prefeito municipal e para o seu vice-prefeito municipal, o tribunal disse que estava certo. A reposição salarial. Mas, para minha surpresa, o tribunal disse que para nós, vereadores, estava errado e eu já devolvi. Fiz questão de devolver, para não discutir. Recolhi R$ 9.400, porque o tribunal me condenou. E ao funcionário foi legal, graças a Deus foi legal, eu não quero prejuízo de ninguém, mas o que me admira
é levar na esfera do prefeito e vice-prefeito aprovar a reposição salarial. E ao vereador inconstitucional. Teve que devolver. Eu devolvi. Fui lá e devolvi. Então, a gente nunca sabe aonde o Tribunal de Contas acerta ou erra. É uma situação bastante indelicada. Que você pode ir contra como for, nunca vai ganhar. Essa é a grande verdade. Por uma coisa insignificante, para mim, que eu sou campeão de pedir voto. Agora, de administração, eu não tenho conhecimento, por isso, paga-se o profissional. O profissional é pago para não errar. Que se o profissional errar, paga o ordenador de despesa. E eu também nessa sua cadeira. Por erro de funcionário, paguei mais R$ 9.100. O tribunal viu. Sabe o que ele viu? Uma guia de INSS vencida com pós 30 dias. Que custou uma brincadeirinha de 9 mil. E que também já recolhi aos cofres. Agora, quando é conta de prefeito, errou por 2 milhões, errou por 5 milhões, está tudo certo, é uma recomendação. Recomendamos. Só recomendamos o quê? Então o tribunal tem que ser um pouco mais profissional e com direção na linha do que é certo e o que é errado. Essa é a grande e pura verdade. Mas não. Eu não sei quais são os critérios que eles usam. Acredito eu que eles devam estar certos. Mas eu tenho aqui o meu grande motivo para, nesse momento, dizer que só porque eu atrasei por um erro do profissional, eu paguei R$ 9.100. Uma guia de recolhimento de INSS do funcionário. Ele viu, já é desse tamanho. Agora, se errou, não estou dizendo que errou, mas se errou, não é de confiança. Mas eu, em todo o tempo que aqui estive, sempre fui pelo apontamento do Tribunal de Contas. Nunca discuti. Sempre, como nesse veio, estou pela aprovação das contas. Porque eu acho que eles são profissionais e pagos. E bem pagos para isso. Se erraram, aí não tenho mais o que acreditar. Senhor presidente, boa noite a vocês presentes, senhor novo vereador, vereadora. É inadmissível que não dá para acreditar em certas coisas que às vezes acontecem. Por exemplo, esse requerimento, até quero dar parabéns para o senhor pela sua atitude de ver o que é certo para depois não se complicar. Porque é fácil nós até talvez criticar o senhor e depois quem vai se complicar é o senhor por certas regularidades da casa e não ter sido cumprida. Quanto à conta do prefeito, toda a vida que foi aprovada a favor, e é claro que eu também serei a favor. O que eu não sou a favor, gente, o que eu não sou a favor é de um pequeno detalhe. É que quando eu cobrava do senhor prefeito municipal que tanta gente na nossa cidade desempregada e tanta gente de fora trabalhando aqui, que era tudo expert em administração. Está aí, ó, o expert em administração. Cadê aquele povo de fora? Cadê a dona Ana? Cadê a dona Elisângela? Cadê o Neto? Cadê a menina de RH? Cadê aquele pessoal? Não está. Está aí o povo de Pissarras botando a cara aqui para bater e para receber. Com todo o respeito, até falei hoje para Silvana, que é uma pessoa que admiro muito, uma pessoa querida, que quando estava no esporte, quando naquela época a gente era feliz e não sabia, sempre tentou me ajudar na parte da secretaria, com parte de alimentação de criança, das crianças quando a gente viajava. E
que dói é simplesmente assim, uns cargos tão bons, tão grandes, mas quando é para levar a porrada, é o nosso povinho daqui de Pissarras. Isso é que me dói. Porque quando se tem gente esperta lá em administração, não poderia deixar acontecer isso aí, como a dona Silvana hoje explicou, e realmente só foi uma troca de artigo, de local, de índice, que foi acontecido. E errar, eu acredito que seja humano. Só que eu não sou permitido errar, é que tudo que vem para cá, praticamente 90%, tem erro. De doação, dação, local de rua, nome de coisa, igual ali o Tampa lá cobrou agora que o município era Balneário de Pissarras, mas botaram lá em Brusque. Isso aqui é normal também aqui em Pissarras. Estamos falando aqui da rua do Chico Teles, mas o bairro é lá no Nossa Senhora da Paz, quando estamos falando lá do bairro Nossa Senhora da Paz, mas aqui a rua era do Chico Teles. Assim, então, quer dizer, parece que ninguém tem conhecimento daquilo que realmente estão fazendo. Eu acho que está na hora, né? Está na hora de valorizar mais o que é nosso, valorizar mais o nosso povo, valorizar mais a nossa gente, valorizar mais aqueles que dão a cara para bater e honrar o povo do nosso município. Que eu acredito que se está sendo feito erro na administração, em digitação, ou colocação de artigo, ou de colocação de verba, de grana, acho que para errar, nós já temos bastante gente aqui em Pissarras que é capaz de errar. Se for contratado gente de fora para fazer essa administração ser diferenciada e diferente, então não teria motivo para nós ficar aqui hoje, o nobre presidente da casa, botar a cara para bater, tirando um requerimento, né, que seria jogar uma farinha no ventilador dessa administração, que palavras faladas, pedra atirada não volta atrás, eu sempre digo isso, e que quando cai na rádio, quando cai na boca do povo, já cai diferenciada com outras palavras e com outros verbos, que já significa, como já se falava, o próprio Maurício falou, já estava falando aí em cassação, que o PP queria cassação, queria isso, queria aquilo, que nada mais queria era uma explicação. Tá. Só que lá para o povo já chega no povo diferenciado. Eu acredito, gente, que a dona Silvana não teria o interesse pela unidade dela, pela capacidade dela, pelo trabalho dela, só que tem muita gente superior a ela para rever esses projetos antes que mandam para essa casa, essas leis antes que mandam para casa, para não ficar aqui pagando mico. Porque quando eu era chefe da bancada do PSDB, eu paguei vários micos aqui. Vários micos. E hoje ele continua pagando os mesmos micos, porque, saí do PSDB, mas continua defendendo o PSDB. Eu não estou defendendo o PSDB, eu estou defendendo a nossa cidade. E eu tenho uma tese comigo. Prefeito, político, é o povo que bota. E se o povo bota, é o povo que tira. Assim como tirou o outro por 1.497 votos a eleição passada, que tire esse por quantos? Se achar necessário tirar, se achar que o prefeito não tem a capacidade de administrar essa cidade, para isso o povo está aí no conhecimento e está aí olhando a administração da forma que está sendo feita e como está sendo feita. Quem vai julgar mais é o próprio eleitor que vai julgar agora daqui 2, 3 meses, daqui 4 meses, para ser justo. Então, eu acredito que, a respeito da conta, eu sou a favor, só fico indignado dessas pessoas espertas em administração hoje não ter botado a cara aqui para bater, para receber, e sim o nosso povinho aqui de Pissarras, o nosso povo querido, humilde e trabalhador. Em discussão? Senhor presidente, senhores e senhoras, boa noite. Boa noite às professoras que estão aqui, talvez em que pese alguma divergência ideológica, mas eu tenho muito orgulho quando eu vejo os professores, as professoras presentes à Casa do Povo. Uma boa noite. Um professor de educação física, né, no meio dessa análise toda, eu sou expert em contabilidade e economia. Mas eu tive a curiosidade de ir a Florianópolis, ao Tribunal de Contas, saber o que é isso. E são números, para mim, algo assim que eu olho aqueles números tão bonitinhos ali, mas eu não consigo entender aquilo lá. Então eu preciso do auxílio.
E o que aconteceu, segundo o cidadão que nos recebeu lá em Florianópolis? Assim, o professor, está muito em moda, além dessa reclamação aqui, tem uma pilha que ficava ilhado. Porque após as pedaladas da Dilma, todo mundo agora está levantando a possibilidade desses erros. Eu falei, o que é pedalada, né? Realocação de recursos entre rubricas, tira daqui, põe para lá. E isso sempre aconteceu, nunca foi coibido. E aquilo, em direito, o doutor Maurício, o Antônio Luiz Nico Bedu sabe, aquilo que é praticado repetidas vezes acaba tendo jurisprudência, força de lei. Né? E o que aconteceu com a nossa presidente foi nada mais do que um julgamento político. Porque se fosse por pedalada, dos 5.600 prefeitos do Brasil, não ficava 1.000. O governador, então, 20 pedalaram. O Alckmin em São Paulo pedalou 31 vezes recentemente. Mas, enfim, como tinha que derrubar a presidente, tinha que arrumar um argumento, argumentou-se lá as pedaladas, que até então ninguém nem sabia o que era. E quando, pelo que eu pude ver na casa, eu pesquisei, todas as vezes que veio uma recomendação do Tribunal de Contas, as contas do prefeito foram aprovadas. E quando Vossa Excelência pediu o reexame das contas do prefeito anterior, eu votei contra o reexame, o senhor sabe muito bem disso, julgando e indagando que, na época, que uma vez o Tribunal de Contas recomendou a aprovação, que a aprovação fosse, mesmo porque se o prefeito não fosse convocado, seria nulo, porque não foi dado o direito a ampla defesa. Isso posto, com relação ao que o meu amigo Ademar falou, Ademar, eu também acredito que a gente deve valorizar o pessoal da casa. E no momento de mais dificuldade, quem sempre vem aqui são os mesmos. Tem que bater palma, tem que defender o governo. Afinal de contas, tem os seus cargos de confiança, é normal. Qualquer democracia assim, se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa, chamaria os meus comandados, você tem que ir lá me defender. É normal, isso é democracia, convivência de contrários. E com relação à pessoa que vem de fora, se for competente, que venha. Eu também vim de fora há 26 anos aqui e estou aqui até hoje. E tenho exercido muito bem a minha função de professor de educação física. Eu acho que eu tenho representado bem o município. Aliás, amanhã estou indo a São Paulo representar o município num torneio de basquete. Vamos jogar contra o melhor clube de São Paulo, no Sub-15. E com relação, senhor presidente, ao que Vossa Excelência colocou aqui, não acatando o requerimento, dizendo que o mesmo foi apresentado de forma intempestiva, Vossa Excelência usou o regimento interno, e mesmo que todas essas argumentações não fossem, eu poderia até usar o 189, que diz que o senhor tem o direito a interpretar o regulamento e o regimento interno e vale como jurisprudência. Mas o trabalho levantado pela bancada do PP foi muito inteligente. E o Tribunal de Contas disse que até hoje isso não era analisado. E muitas vezes acontece isso aí. Recomendamos ao município de Brusque. Isso não é inédito. Já veio outras situações para a Câmara do mesmo jeito. Um dia teve aqui o município de Cascavel. Vocês lembram bem no início lá? Não sei o que, o município de Cascavel. Só que essa casa sempre teve o cuidado de ver essas situações. Né? Mas em face, senhores e senhoras, que eu até acredito que as explicações que vocês deram hoje ao nosso assessor, ele falou, Oswaldo, a mim me convenceu. O que aconteceu? E depois nós estávamos discutindo, a argumentação foi muito boa. Apenas quando a argumentação é muito boa, prevalece mesmo existindo um erro de enquadramento do artigo. É isso que diz a jurisprudência, né, doutor Maurício? E a argumentação foi boa, em que pese ter sido colocado no lugar diferente do que deveria estar. Em face de todo esse preâmbulo, esse arrazoado, senhor presidente, eu também vou votar favoravelmente. Se houver, a posteriori, uma resposta do Tribunal de Contas, recomendando uma outra situação, aqui é a Casa do Povo. E quem representa o povo somos nós, quem recebeu a procuração foi nós. Não foi essa plateia que está aí, embora tenham votado em todos nós, porque todos os votos estão aqui. Então, senhor presidente, eu também voto favorável à aprovação das contas. Obrigado, presidente.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Eu não vou me estender muito. Veio parecer da Tribunal de Contas aprovando as contas do prefeito. Eu sou a favor, com certeza. Mas o Maurício colocou bem. Houve um erro. Parabéns para a Silvana, o pessoal conheço muito, admiro bastante. Aprendi a admirar eles como eu tive como secretário de obras, realmente são capacitadas aonde estão. Se houve um erro e admitiu o erro, parabéns para vocês por admitir um erro, sabe? Então, com certeza, eu sou favorável às contas. Em discussão? Vamos já. Senhor presidente, cuidando dos meus minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite ao padre Chico, que está aqui, né, e a todos que estão aqui e quem está nos assistindo. Eu também estive hoje conversando com a Silvana, com a Rosângela, né, e conversando com elas me explicaram bem certinho, né, que chegamos a 19,15, né, então, que estava tudo dentro dos limites, né, e então eu acho que elas são responsáveis, estão lá dentro, né, como todo mundo já falou, e sabem muito bem o que estão fazendo. Então, eu acho que nada impede, e eu também voto favorável, e sou favorável às contas do prefeito. Obrigada, senhor presidente. Em discussão? Ninguém mais? Bom, eu só preciso me colocar e dizer o seguinte, que eu tenho um respeito enorme pela comissão, eu também já estive, no outro lado também era o relator, só que naquela época, só para esclarecer, quando veio o pedido de informações, ele veio dentro da comissão observado os prazos que está lá para ser analisado, e também veio a aprovação das contas, mas apareceu realmente um fato novo, foi da AGU, a casa entendeu por aprovar as contas e não acatar o parecer da comissão, que isso é próprio da democracia. Em razão do requerimento, sentar nessa cadeira e observar todos os lados, é uma coisa até um pouco complicada, porque um lado entra com mandado de segurança se não for, o outro lado entra com mandado de segurança se não for assim. Então, o que se pensa? Se pensa que eu vou seguir o regimento interno, tem o artigo 74, que reporta ao artigo 184, e seus incisos, e mais artigos, aonde que lá fala que a matéria da ordem do dia, ela tem que ser votada simplesmente as contas. As contas significa, e seus acessórios, o que é? É o parecer da comissão e o decreto legislativo, no caso da comissão, pela aprovação. Então, eu não posso trazer um novo requerimento à discussão que fica infindável. Então, não é de se apavorar e dizer que não existe democracia, ou o presidente da casa está agindo contrário à bancada do PP, diante de um grande trabalho, e eu tenho que elogiar o trabalho feito, deve ser pelo Paulinho, um assessor, e mais outros, e os senhores vereadores, um grande trabalho que foi feito em cima dessas contas. Então, até prova que a Câmara de Vereadores, que isso, a bancada do PP está fazendo muito bem, está de olho nas contas. Mas eu não posso fugir o que manda nosso regimento interno da casa. Eu tenho que apreciar o regimento interno da casa. Então, não é porque é o zero e vezeiro que era feito isso, era feito aquilo, que a gente vai passar a tocar para frente, fica infindável. E, vereador Maurício, em respeito à comissão, e o presidente da comissão, justamente por isso que todo o requerimento ser reportado à comissão, e lá na comissão, sim, ela faz a sua investigação, avaliação, pede vista, ela vai lá e pede informações, à comissão. Não fica um processo findável, hoje um requerimento, amanhã outro requerimento e outro requerimento. Mas eu faço isso, como disse, analisando com a minha consciência e com o regimento interno e a lei orgânica. Eu digo que sempre não se espera de qualquer vereador, de qualquer cidadão, reconhecimento pelo que se faz, mas sim pela noite, uma boa noite de sono, que é o que nos leva para casa, lá no final do dia, a nossa consciência e o nosso trabalho realizado aqui na Câmara de Vereadores. Então não se assuste, o vereador Chicão, não é nenhum absurdo, e fica aqui à disposição dos senhores vereadores aqui o despacho em relação a isso, que aí, analisando mais profundamente, o senhor vai ver que eu estou dentro daquilo que rege as leis dessa casa, que é o nosso regimento, e em compensação, observando também a nossa Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica. Então, eu não fiz nada além do que
que me deram um trabalho do cão, ficar estudando ontem, hoje, essa matéria, para que a gente não possa cometer nenhum equívoco, nenhum erro, e prolongar uma coisa que não seria de legal ou constitucional prolongar uma situação que o próprio Tribunal de Contas já tinha dado parecer e os senhores vereadores também já tinham investigado, também já tinha vindo com parecer favorável, e as contas da própria comissão veio com um parecer favorável à sua apreciação. Então, voltar à estaca zero seria até desconstruir a nossa Câmara de Vereadores e o nosso regimento interno. Seria analisar situações esparsas, contrárias, aquilo que não está no nosso regimento, aquilo que não está na nossa lei orgânica. Agora, peço um pouquinho, senhores vereadores, já que todo mundo já se pronunciou, eu vou passar a votação nominal do decreto pela aprovação. Vereador, não, presidente, gostaria de, antes do senhor colocar a votação, gostaria de fazer uma pergunta para reafirmação ao professor Oswaldo, se assim o senhor permitir. Perdão? O senhor esteve no Tribunal de Contas e o tribunal disse ao senhor que não tinha apreciado. O tribunal disse, a pessoa que nos recebeu, que a partir desse momento agora, as contas estão sendo olhadas com mais rigor. Entendeu? E que às vezes certas situações eram comuns. Certo? A partir do advindo dessa questão que foi levantada em nível federal, elas estão sendo olhadas de uma forma diferente, porque até então não tinha muito... passava, era até razoável. Agora, as reclamações estão sendo muito grandes e o tribunal também age sob provocação. É isso. Obrigado. A vergonha. Votação será nominal. Aprova as contas do prefeito municipal de Ana de Pissarras, do Estado de Santa Catarina, relativos ao exercício 2014 e da outras providências. Favorável ou contrário à aprovação? Ademar de Oliveira. Antônio Sbiduski. Favorável. Francisco Corradini. Vou me abster, senhor presidente. Gersino Medeiros. Favorável. Júlio Teixeira. Me abstenho, senhor presidente. Leandro Resch. Favorável. Marlito Cineia. Favorável. Maurício Kesch. Pela aprovação das contas. Oscar Francisco. Favorável. Osmar Fidelis. Favorável. Oswaldo Moreira. Favorável. Então as contas ficam aprovadas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos favoráveis e 2 abstenções. Pela ordem, senhor presidente. Aqui no item 6.5 do parecer do tribunal, solicita a Enérgica Casa dos Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar, com remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento. Eu gostaria que o senhor enviasse para o Tribunal de Contas o nosso requerimento e a sua resolução também, se for possível. Obrigado, senhor presidente. Se o senhor acatar. Perfeitamente, será feito. Será feito. Então, que fique registrado que será encaminhado a votação de hoje, o requerimento protocolado pelo PP e o despacho proferido pela minha pessoa. Deixo a palavra livre para os inscritos na ordem do dia. Alguém se inscreve? 100 inscritos. Então, um bom feriado a todos. Eu agradeço a presença dos senhores e senhoras, senhores vereadores. E convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 31 de 5 de 2016. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa noite. Não é padre lá, não é o Patico. Não é o Patico. Ô, Dita, não é o Patico. Vai lá pedir. O Patico está se moendo.